Olá pessoal, estamos aqui de novo, hoje pela segunda vez, conversando com o Elton, desenvolvendo um trabalho aí de esclarecimentos sobre questões políticas da nossa região e desenvolvendo ideias. A gente vive num país que infelizmente está carregado de corrupção e se a gente não fizer nada, cada um não fizer a sua parte, a coisa só pode piorar, né? Então estamos aí trocando ideias e o Elton é uma pessoa envolvida nesse meio e cabe a nós sabermos o que ele pensa. Eu particularmente gostaria de saber o que ele pensa, está aqui para isso. E aí eu elenquei aqui algumas perguntas e o Elton e eu vamos conversar a respeito. O Elton vai colocar as suas ideias e o que ele pensa. E a primeira pergunta é, Elton, você acredita na política? Bom, primeiro de tudo, bom dia Silvio, bom dia às pessoas aí que nos assistem. Olha, essa pergunta até é meio difícil de ser respondida. Dia 8 agora houve aquela votação da prisão em segunda instância, então ao longo desses anos todos aí a gente tem observado que o político, principalmente o picareta, ele fez de forma que a política fosse uma forma de se perpetuar naquela sua rentabilidade dentro daquele seu rolo do qual o mantém financeiramente. Então a política se tornou um bom negócio. Então, respondendo essa pergunta, no momento atual eu não acredito na política. Mas parte desse problema, ele está vinculado diretamente às pessoas que depositam o seu voto na urna. Então a resposta para isso, para que a gente consiga reverter e começar a trazer o político para dentro de um centro de compromisso e da realidade atual, seja justamente as pessoas escolherem um bom candidato e lá depositarem o seu voto. Isso aparentemente começou a mudar, mas ainda não mudou no todo. Seria as pessoas pensar mais conscientemente na hora de votar, não é votar por votar, né? Ou seja, nós como sociedade, também nós como eleitores, precisamos assumir que nós temos culpa no processo se nós não escolhemos bem, é isso? Exatamente. Até na última eleição agora, que foi para presidente, deputado, senador e assim por diante, eu ajudei candidatos, né? Saí na rua, pedi os votos da situação toda, mas o mais curioso disso é que haviam legendas preenchidas de cima e embaixo com o mesmo número. E aquilo diversas vezes, não foi nenhuma nem duas, mas diversas vezes eu coloquei assim, meu amigo, conhece? Não, mas vamos mudar assim, não, peraí. Vamos mudar, mas mudar para quem tu não sabe quem é essa mudança? Tu não sabe se não é mais do mesmo? Uma mudança pode ser pior até? Pode. Então isso acabou agora representando tudo que tem acontecido aí no processo aí de Santa Catarina e até de Brasil, está ficando muito claro isso. Junto com determinadas votações acabaram acontecendo esse tipo de coisa. Muita gente que, aproveitando do momento político, dizendo que era uma renovação, acabou entrando justamente em uma onda. Então isso não foi um processo de mudança, isso foi um aproveitamento de algumas pessoas sintonizadas no momento político. E essa palavra mudança, ela é muito utilizada no meio político, né? E as pessoas acreditam nisso, sem pensar, sem raciocinar, não é verdade? Exatamente. E assim, político tradicional muitas vezes não gosta daquilo que eu falo, até porque eu não estou tão sintonizado assim dentro da política quanto se imagina. Mas a situação a minha interpretação hoje de política seria o seguinte, uma política do qual a pessoa eleita teria 5 anos como um representante público, onde ele teria a responsabilidade de deixar a sua marca durante aquele período eleitoral. Ele foi um excelente político, então ele conseguiu construir uma comunidade, ele conseguiu legislar, ele conseguiu administrar, então ele deixou a sua marca. Feito isso, ele pode seguir carreira, ele pode ir para deputado estadual, para deputado federal, quem sabe até não para presidente. Mas isso seria uma limitação, até por vários motivos. Primeiro, reduz custo, reduz corrupção, as pessoas não vão ficar tão de saco cheio de ficar falando em política o tempo todo, porque a cada 2 anos isso se repete. E eu posso até afirmar assim que um vereador não deixa de ser um cabo eleitoral de luxo, porque quando começa a chegar ali a época das costuras, eu ajudo fulano, que ajuda ciclano, que ajuda beltrano, isso praticamente para a administração pública, principalmente a representação política. A base, que são os trabalhadores que estão dentro da administração, continua, mas ficam observando também, perdendo tempo, fazendo suas apostas e assim por diante. Então esse processo ele prejudica o todo, e não é bom. Então assim, o que vem se construindo e se analisando, e talvez isso volte na primeira pergunta ali, você acredita na política? Talvez quando isso acontecer, aí comece a ter uma política mais palpável e hoje ela continua escorrendo pelo meio dos dedos. Essa é a sensação. Pois é, né? Esse problema, como a gente até conversava antes aqui fora do vídeo, é um problema cultural nosso, né?
Assim, a gente vê países como a Alemanha, os países nórdicos europeus, que têm uma visão completamente diferente da política. Lá tem uma seriedade e em virtude disso os países estão enriquecendo. O que as pessoas não se perguntam é por que o Brasil é um país pobre? E a maioria das pessoas nem sabe que o Brasil é pobre, porque não sabe que existem outros países muitíssimo mais ricos do que nós, né? E não se perguntam por que nós continuamos nessa pobreza. E a razão principal é isso, não há seriedade na condução da política e consequentemente, o dinheiro é mal aplicado, não produz. Né? Então, pois é, então ok. Aí quando eu te perguntei se você acredita na política, então resumindo, é que nessa política que está aí, não, mas que pode ser mudado e cada um pode dar a sua contribuição, é isso? Exatamente. Mas isso vai partir justamente do eleitor. Não adianta esperar também, né? Lógico, não vamos esperar que uma pessoa que foi sempre vinculada, podemos pegar aqui a nossa cidade, alguém que nunca prestou um bom serviço, alguém que está vinculado a determinadas situações negativas, esperar que ele entrar na política, ele vai se tornar um cidadão exemplar. Ele não vai. Não vai. Historicamente, ele não é exemplar. Não, pelo contrário, tem mais... ele vai criar mais oportunidades. Motivos, mais motivos para... Vai haver mais tentação, mais motivos para ele cometer delitos, né? Exatamente, então é isso aí. Muito bem. Então vamos à próxima pergunta. Elton, na sua opinião, por que tem havido tanta corrupção na política? Por que da corrupção? Primeiro, no meu entendimento, na questão de poder. Tem muita gente que quer estar lá porque quer estar lá. Aí gasta, uma campanha para vereador, por exemplo, gasta 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Isso, ao longo das histórias, tem se mostrado muito. E a forma que o cidadão acha, às vezes, para conseguir reverter isso... De volta esse dinheiro? Isso, para buscar, porque nada justifica um candidato entrar na política para sair mais pobre do que ele entrou. Se for para ficar dessa forma, fica em casa então. Então não vai. É poder simples e puro? Até pode ser, mas desde que não tenha prejuízo. Então muitas vezes o cidadão ele entra, gasta uma fortuna para fazer a sua campanha política e ele começa a procurar dentro de determinadas gretas ali uma forma de recuperar aquele dinheiro. Isso, através de comissões, através de desvios, através de uma série de situações que a gente já conhece hoje. E na opinião dele, ele acha justo porque utilizou aquele recurso para chegar até ali. Exatamente. O que está completamente errado, justo não é, porque ele tomou aquela iniciativa de usar o seu próprio dinheiro para chegar até ali daquela maneira. Exatamente. Então é uma questão é uma escolha do cidadão que vota e é uma escolha do político estar lá fazendo o roubo. Ele não precisa daquilo, mas ele escolheu aquilo. E se mais na frente ele vai ser punido, aí é uma outra história. E quem está mais uma vez tem que estar sintonizado com isso é justamente a população. Opa, eu votei nele, mas ele está me roubando. Peraí, vem cá, o que é isso? Entendeu? Mas não tem mais. Ou está certo ou não está certo. Então a escolha é essa. Pois é, e aí tem também a questão do envolvimento da população nesse sentido de exigir, né? E a população no geral só fica indignada, mas não exige que o candidato seja sério, né? Não há uma visão na mente das pessoas nesse sentido, né? Não, porque a população ela é muito difusa. A gente olhando pelo teu apartamento aqui, a gente vê toda essa massa de casas onde há pessoas ali dentro. O dia 7 de setembro, por exemplo, é um dia que todas as pessoas saem na rua, né? O pessoal vai lá observar seus filhos marchando, ver os policiais, os bombeiros, as ONGs, instituições, o pessoal está tudo ali. E a gente muitas vezes começa a se parar para observar, percebe que há muitos voluntários na frente ali. E cada grupo de trabalho é uma liderança. E muitas vezes num processo que ele é cansativo, ele é chato, que ele vai envolver muita coisa, muitas pessoas e vai haver desgaste até pessoal, as pessoas se retraem. Então não há muitas vezes uma liderança, ele está me roubando e eu vou fazer uma liderança, vou movimentar a comunidade contra ele, eu vou mover uma ação contra ele que está me roubando. Então assim, esses movimentos Brasil, que eles aconteceram aí nos últimos tempos, eles aconteceram porque houve lideranças de algumas pessoas. Não foi a grande massa que fez liderança, a grande massa foi liderada. É o que acontece inclusive dentro de países aí onde são comunistas, por exemplo, que é um líder que manda o pessoal igual uma manada mesmo, que é o caminho, entra por aqui, igual um boi, sabe? É assim que funciona. Agora, essa questão de liderança contra a corrupção também tem um problema, né? Porque o indivíduo que às vezes também já fez uma coisa errada, ele tem medo de se expor, então não vai liderar coisa nenhuma, ele vai ficar lá no canto dele, né? Também tem isso, né? Hoje um bom exemplo são justamente as votações aí lá na Câmara, no Senado, assim por diante, onde nesse histórico todo qual a gente comentou até agora, boa parte daquela turma está vinculada à corrupção, então eles vão ter que votar contra eles próprios, sabendo que eles podem ir lá na frente. Então assim, houve uma costura agora
do qual o Toffoli foi o que fez a votação do desempate ali, que votou contra o Brasil, mas a favor dele, porque ele foi colocado num determinado momento lá para ajudar quem o colocou lá dentro. Exato. Então, assim, ó, ele está pagando aquilo que ele recebeu. É justo? Não, não é justo.